É muito bom rever pastor Edivaldo. Temos caminhado aí com o tempo em que fui coordenadora do seminário de Guarulhos. Ele foi professor lá de Novo Testamento, né? Já faz tanto tempo que eu e ele agora, 2 sexagenários, não sei se nós vamos lembrar bem. Ela disse assim, que bom que tem uma mulher aqui no púlpito. Eu não sei se alguns vão gostar muito da cor da minha roupa, eu também não estou gostando muito, não, mas presente de filha, a gente não pode recusar, né? E como ela é uma palmeirense fanática, e ela tenta me conduzir a isso, mas eu não irei ceder de jeito nenhum, porque de 3 cores eu não abro mão. Eu sou uma carioca naturalizada paulista. Deu para perceber, né? O R não tem como. Irmãos, não tem. O S eu perdi muito do meu chiado, mas o R eu não admito perder. Falar porta, portão, porco, não tem como. Então, gostava muito quando chegava... aliás, agora eu estou gostando muito do nome do meu pastor, porque é Marcelo. Então, eu sou membro ali da Igreja Batista da Graça há 1 ano e uns dias, porque estivemos durante 7 anos na Igreja Batista Betel, em Santana. Quando a minha filha veio para a Graça, eu disse, eu não vou ficar indo para lá sozinha, para Betel, e a Betel com outros conflitos. Eu falei, eu não estou mais nessa idade de ir para a igreja para ficar administrando ou convivendo conflitos. A gente quer ir para a igreja para sentir paz, não é? Ou pelo menos deveríamos, né? Estar na igreja e sentir paz. Então, agradeço aí meu amigo, pastor Edivaldo, pelo convite. Muito bom estar com vocês nessa noite. E eu trago esse abraço aí do pastor Marcelo. Ele diz assim sempre para mim, onde você for, leve meu abraço. Porque eu não vou à minha igreja, irmãos, desde o dia 23 de março. Por conta da campanha de missões mundiais, porque atualmente eu sou mobilizadora da Junta de Missões Mundiais. Então, março e abril, a Junta separa para promoção. Então, cada domingo eu não fico em casa, viu, irmãos? Aliás, me achar em casa, quer se esconder de mim, vai lá na minha casa aos domingos, que aí você se esconde de mim lá. Mas eu queria ainda, com 1 semana de atraso, mostrar um vídeo para as irmãs, aproveitando que hoje à noite é nossa, nós vamos mandar aqui, os homens hoje vão ficar tudo quietinho. Não estou falando de empoderamento nem de feminismo, não, porque o poder que vem sobre a mulher é o poder do Espírito Santo. Tem esse negócio de empoderar para mandar nos homens, para ser melhor que homem, não. O poder que empodera a mulher é o poder do Espírito Santo de Deus, não tem outro. Tem esse negócio, nós não fomos criadas para isso e eu estou dizendo o que a Bíblia diz. Não estou inventando, não. Então, não estou aqui pregando nenhum feminismo. Mas eu queria que você assistisse um videozinho que é uma homenagem minha. Quando as pessoas dizem assim, mas você só é mãe. When I seek you, will I find you? Always waiting, never like you were before. Never patient for liberation. Always caught up in something like I was before. Your tenderness keeps calling me, reminding me you're all I need. Your faithfulness keeps loving me, reminding me you're all I need. Você não é só mãe. Nós somos cozinheira, operária, juíza, e ainda somos, às vezes, o meio de campo do time de futebol. Porque, mãe, fala com o pai isso. Mãe, posso fazer isso? Vê se meu pai deixa. Porque, às vezes, eles não têm coragem de chegar no pai, e aí nós somos a intermediária. Então, minhas irmãs, começando já esse tema tão maravilhoso de mulheres segundo o coração de Deus, lembre-se, a sua responsabilidade como mãe. Quando os meus eram pequenos, que eu já vou apresentá-los, eles diziam assim, aquela tradicional frase, né? Mas você não é todo mundo. Eu dizia sempre para eles assim, a minha responsabilidade diante de Deus chama-se Marcos Vinícius e Flávia. Os demais têm suas responsáveis lá. Então, você não é só mãe. Você é tudo isso que nós vimos e, principalmente, você é mãe porque Deus te presenteou com o fato de ser mãe.
Pensando nesse tema desta noite, eu quero apresentar para vocês a melhor família do mundo, a minha. Ali está o Vinícius, nós somos casados há 37 anos. À minha esquerda, está à esquerda de vocês também, porque eu fui numa igreja um dia desses que estava... Aquele casal ali, eu não sei se o pastor compartilhou com a igreja, mas eu posso compartilhar este casal, esse jovem lindo de boné, é o Marcos Vinícius, o nosso primogênito. A pequenininha, ela é a Suelen, é a minha nora, que eu compartilhei com o pastor Edivaldo, que ela foi diagnosticada com meningioma, que está afetando já 86% da sua visão do olho direito. Estamos aguardando aí os próximos procedimentos. Ali estão Enzo e Alice, que são os netos mais lindos do universo. Não tem 2 netos mais lindos no mundo. E esse outro casal é essa ruivinha, a nossa caçulinha, a Flávia, e aquele camarada ali é o Flávio. É o genro que não tem nem um mês. Eles se casaram agora no dia 27 de abril. Então, essa é a turma aí que Deus me deu a responsabilidade de ser a mãe, a sogra, a avó e principalmente a esposa do meu lindão ali, que foi um presente de Deus na minha vida. As pessoas sempre perguntam, como é que você conheceu o Vinícius? Nós somos daquela geração que as igrejas faziam intercâmbios. E a minha igreja do Rio de Janeiro, a primeira igreja, aí vocês vão entender 2 coisas que eu não consigo falar como paulista. O meu nome e a minha igreja lá do Rio de Janeiro, porque eu sou Maristela, da primeira igreja batista de Mesquita. Não dá para falar Mesquita, é Mesquita. Então, Mesquita veio a Guarulhos, nós fizemos o intercâmbio, nos conhecemos, começamos a namorar, em 1 ano e 1 mês nós estávamos casados e agora já temos 37 anos de casados. Mulheres, segundo o coração de Deus. Vamos ler todos juntos esse verso bem conhecido que vai nos nortear durante esses próximos momentos aqui? Enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Minhas irmãs queridas, nenhum problema em que você use o botox, que você faça o que for, mas o que importa diante do Senhor e na condução da sua família é o seu coração. Não adianta nós termos uma beleza exterior exuberante se lá dentro as coisas não estiverem bem. Então, nós precisamos ter um coração de acordo com a vontade de Deus para nós. Nós podemos pensar, nesse momento, em 3 itens. Mulher segundo o coração de Deus, ela vive pautada na palavra de Deus. Nós não temos outro manual que nos ensine a viver. Meus irmãos, a Bíblia é muito rica. A Bíblia trata de tudo que você possa imaginar. E eu não sei por que as pessoas não dão essa importância que deveria na palavra de Deus. Uma cantora gospel canta uma música que é até muito legal, que Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, mas ela diz uma frase que eu não concordo. Ela diz que oração é o quê? Alimento, e não é. Oração é relacionamento. Alimento é a palavra de Deus. Só oração, beleza você orar, mas você precisa se alimentar e se fortalecer da palavra de Deus. Nós precisamos lembrar que mulheres que vivem segundo o coração de Deus precisam estar alimentadas. Não é aquela caixinha de promessa, alguém aqui não sabe, porque um dia desse eu estava numa programação de jovens, tiveram a bela ideia de convidar uma idosa para falar num congresso de jovens. E aí eu disse assim, porque aí na caixinha de promessas eles ficaram olhando assim para mim, eu falei, essa geração não sabe, os irmãos aqui como eu, o que é a caixinha de promessas? Os irmãos sabem? O horóscopo do crente, não é? Caixinha de promessas, irmãos, é uma caixinha mesmo, em que os versículos não eram impressos, porque tinha que levar para a gráfica, porque não tinha outra coisa naquela época. E aquilo ficava em cima das mesinhas, ou num lugar bem estratégico nas casas, e era bem apertadinho, assim, porque eram muitos versículos, né? Pastor Edivaldo não é desse tempo, não, né? E aí a pessoa ia lá, antes de sair de casa, não lia a Bíblia, e pegava um versículo daquele.
Mas se viesse uma exortação no versículo, ele dizia assim, ah não, esse eu não quero não. Colocava lá, até que saísse uma promessa, uma coisa boa naquela sua caixinha de promessas. Por isso que eu costumo brincar que era o horóscopo do crente, porque os não crentes pegavam jornais, as revistas, iam lá atrás para ver o horóscopo, né, para ver. E aí os crentes iam lá, pegavam aquele versículo. Não é isso que nos alimenta. O que nos alimenta é separarmos realmente tempo para estarmos com o Senhor através da sua revelação a nós. Por que as nossas famílias hoje estão desestruturadas? Porque não temos Bíblia nos nossos lares. Eu disse que qualquer dia lá em casa eu vou fazer igual concurso público, viu, Elke? Eu vou colocar uma caixinha lá com saquinho fita crepe. Cada um que chegar com o celular, eu vou tomar, colocar no saquinho, fechar e colocar lá. Quando for embora, pega o celular. Porque tem horas que estão assim, ó. Um no sofá, outro no outro. As crianças quase derrubando a casa e eles estão lá. Falei, alguém pode dar atenção aqui? Meu pai já dizia assim, que pergunta de velho ninguém responde, né? Então lá em casa direto eu estou dizendo isso, pergunta de velho ninguém responde, né? O que a senhora quer, mãe? Eu quero só que a gente converse. Celular é legal? Eu acho, eu também uso o celular e muito. Aliás, um dos meus celulares morreu há cerca de um mês atrás por causa do volume de trabalho da junta, o bichinho não aguentou. Mas nós precisamos lembrar que há tempo para tudo, inclusive para estarmos diante da palavra de Deus, lendo, estudando e principalmente praticando. Não é só agora, nessa tragédia do Rio Grande do Sul, que nós vamos praticar a palavra de Deus, mas é praticarmos a palavra de Deus diariamente, quando o Senhor Jesus nos diz, quando é que vocês não me atendem, quando vocês veem alguém nu e vocês não me vestem, quando vocês veem alguém com fome e vocês não dão o que comer. É muito legal, sabe o que eu acho interessante agora nessa época da campanha que eu percebi nas igrejas, irmãos? Mateus 28, 20 diz o quê? O que diz lá em Mateus 28, 20? E eis que eu estarei todos os dias, até... Mas os irmãos sabem que tem uma condição para essa companhia de Jesus. Não tem, não? O que diz o 19? Vocês precisam ir, evangelizar, batizar, ensinar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias. Mas o que é mais legal da gente ouvir? Da gente ler e memorizar? Se eu pedisse assim, irmão, diga um versículo agora. Qual o primeiro que vai sair aqui agora? Pode chutar aí, irmão. Exatamente, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A divisa também da União Feminina virou chavão. Filipenses 4,13, porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso é versículo bíblico. Isso não é ditado popular. E o que mais a gente vê nas redes sociais, porque eu posso todas, o camarada não sabe nem quem é Deus, mas está dizendo que ele pode todas as coisas naquele que fortalece. Portanto, meus amados irmãos, mulheres segundo o coração de Deus precisam ler, estudar e praticar a palavra de Deus. Uma vida completa, 100% cheia da presença do Espírito Santo. Nós não podemos, a gente canta às vezes muita coisa sem pensar. Um cântico antigo que diz, Espírito, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver. Aí a gente canta isso assim, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Nós estamos fazendo uma oração. A sua vida, meu irmão, precisa refletir Cristo. As suas atitudes precisam mostrar quem é Cristo na sua vida. Não dá para uma mulher, segundo o coração de Deus, não viver Deus. É fácil? Não é não. Porque o nosso temperamento, às vezes, é uma pedra no nosso caminho, né? Que é aquela coisa, né? Quando vê, já falei. E aí, no já falei, é que é o negócio. A gente tem que parar, voltar e pedir perdão. Porque, às vezes, nós abrimos a nossa boca sem pensar e soltamos o que queremos. E o Espírito Santo está onde? Eu não sei, está em algum lugar. Não, vem Espírito Santo. Vem encher a minha vida e vem controlar a minha vida. Mulheres,
que vivem uma vida de mentira. A mulher segundo o coração de Deus não pode. Meus irmãos, a palavra de Deus é muito clara. Se você não fala a verdade, você não é filho de Deus. Você vai ser filho de quem? Do diabo. Porque quem é o pai da mentira? O diabo. A verdade é que não adianta a gente vir aqui aos domingos, às quartas, como é casa de paz, e escola disso ou daquilo, se fora desse ambiente, a nossa vida não seja uma vida segundo o coração de Deus. Nós somos conhecidas por sermos, às vezes, fofoqueiras, né? Aí tem gente que ainda diz assim, ó, mulher fofoqueira é feio, mas homem é pior ainda. Qualquer um dos dois que for fofoqueiro é pior. Porque Tiago diz assim, olha, a mesma língua que abençoa, amaldiçoa. Você não tem certeza do que você vai falar? Não fale. Às vezes eu estou em alguma reunião lá, pastor Edivaldo, e eu fico no meu espírito orando e dizendo, Senhor, segura a minha língua. Não deixa eu falar. E nós precisamos ter esse controle. Quando nós lemos em Gálatas sobre fruto do Espírito, que vem falar sobre domínio próprio, é exatamente isso. E você precisa lembrar, minha irmã, que o nosso lar é o lugar onde nós precisamos praticar integralmente a palavra de Deus. Porque, sabe, lá no nosso lar a gente não consegue colocar uma máscara. No trabalho, você pode criar um personagem e ser um personagem lá. Seus vizinhos podem achar que você é de um jeito, mas o seu esposo, os seus filhos, noras, genros, não vão perceber um personagem, mas sim a pessoa real que você é. Portanto, mulheres que são segundo o coração de Deus, elas têm esse controle total do Espírito Santo sobre a sua vida e têm sede da palavra de Deus. Tem consciência da razão da sua existência e missão. O que a irmã vai fazer aqui na terra? O que você ainda está fazendo aqui? Se o Senhor te recolher hoje, as pessoas vão soltar fogos ou vão chorar porque você partiu? Eu viajo muito de avião, aí as pessoas dizem assim para mim, você tem medo? Não, eu entro no avião e eu digo assim, Senhor, não estraga a programação lá não, tá? Porque se o avião cair, a preletora morrer, vai atrapalhar a programação. Na verdade, eu digo assim, Senhor, se os meus filhos, o meu marido, os meus netos já estiverem prontos para ficar sem mim, o Senhor me leva. Porque, meu irmão, a hora que chegar a minha hora, ou vai ser de avião, ou vai ser de automóvel, vai ser dentro da minha casa, vai ser na rua, porque crente não tem que ter medo de morrer. A gente não enche a boca para dizer que o morrer para mim é lucro. Então, por que às vezes, quando você está na iminência de morrer, você fala assim, recebi um grande livramento de Deus? Né? Nós, às vezes, dizemos isso. Nós precisamos descobrir qual é a razão da nossa existência. Como diz os nossos jovens, não passa batido por aqui, não. A palavra de Deus diz de um rei, e é bem explícito, assim, aquele versículo, quando diz assim, morreu sem deixar de si saudades. Eu quero que todo mundo chore e que todo mundo fique com muita saudade de mim. Não é, Elke? Eu vou morrer e depois ninguém vai sentir saudade? Para que eu passei por aqui então? Por que eu preguei em tantos lugares? Por que eu peguei tanto no pé dos meus filhos para que eles conhecessem a palavra de Deus? Nós temos uma missão. E a missão que nos é dada lá em Provérbios diz lá, que enganosa é a graça, a beleza, mas a mulher que teme ao Senhor será louvada. Alguém disse esses dias assim, aquela mulher de Provérbios 31, não existe mesmo. Eu falei, existe? Há mulheres que se preocupam com sua família, há mulheres que procuram honrar o seu marido. Irmã, seu marido tem defeitos? Tem, ele é ser humano. Mas não expõe os defeitos do seu marido para os outros, não. Só você pode mostrar os defeitos dele. E para ele, diante das pessoas, ele é impecável, 100%. Os meus filhos são os melhores do mundo, podem não ser, mas para eles são. Eu sou a única que tenho o direito de falar mal deles, afinal, se eles têm algum defeito, eu tenho que ter parcela de culpa nisso, porque quem educou? Então nós precisamos lembrar que nós temos a missão de sermos mães,
de sermos sogras, noras, filhas, servas do Senhor. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos. A igreja jamais pode tomar o lugar da nossa família, não se escandalizem com isso. Mas depois de Deus, a prioridade tem que ser a nossa família. Porque não adianta você vir adoecido da sua família para a igreja, que o seu culto não será autêntico e não será verdadeiro. Portanto, zele por sua família e venha em paz para a igreja. Para que a igreja seja, como eu disse no começo, um lugar onde estaremos em paz. Quando nós temos essa convicção de que temos a razão, a consciência da nossa missão, da nossa existência, nós podemos pensar em que nós somos excelentes mães. O pessoal não gosta, né? Eu também não achava, eu achava uma graça nas piadinhas de sogra, eu ria que era uma maravilha. Quando eu entrei no modo sogra, eu não acho mais graça nenhuma nas piadinhas de sogra. Mas aí eu conheci uma senhora que ela disse assim: você agora é sogra, né? Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Eu gosto muito de ouvir as mais velhas. Eu já estou entrando nessa fase de ser a mais velha, e como o Tito manda a gente ensinar as mais novas, né? E ela disse assim: preste atenção no que eu vou te dizer, porque sogra até de boca fechada se intromete. Eu disse: meu Deus, eu não quero ser essa sogra, não. Então, quando as crianças estão lá em casa, que eles querem alguma coisa, às vezes querem sorvete, estão gripados, eu pego o telefone e digo: Suelen, Enzo quer sorvete. Pode dar, minha sogra. Tem certeza? Tem. Então tá bom, aí eu dou. Não, eu não. Depois piora, vai falar: ah, a avó que deu sorvete sem poder dar. Então, eu sou uma sogra muito comportada. Quando tem alguma coisa para falar, eu chamo Marcos Início no cantinho e falo: filho, você não acha melhor assim? Porque, gente, vamos combinar, né? Nós já fomos noras. E com certeza você tinha alguma situação com a sua sogra que você não gostava, né? Então não vai repetir, não vai vingar, né? Uma senhora uma vez disse para mim que a gente não bate nos netos por causa da consciência pesada do que nós fizemos com os filhos. Aí eu fiquei pensando, eu falei: será que eu fui tão mãe ruim assim? Porque eles me deram até um quadrinho assim, escrito que na casa da avó pode tudo. Cozinha funciona 24 horas, não sei o quê, e parece até lá a espera do milagre, que o que acontece na casa da avó, fica na casa da avó. Eu gostei dessa parte. E aí eu falo: Enzo, não fala nada para ninguém, que eu estou te dando esse doce agora, por favor. É nossa missão. Reparem que a nossa vida é de fases. Quando você nasce, você não imagina você idosa. Imagina, quando você nasceu lá em 1963, você imaginou que você ia chegar no ano de 2000, no começo de 2024 com 60 anos? Não. Porque a gente vai viver a infância, depois a gente vive a adolescência, depois a gente vive a juventude em casa, e aí começa aquela coisa toda maravilhosa. De repente, os filhos casaram e você olha para o seu bonitão, está só você e ele de novo dentro de casa. É a nossa razão da existência. E nesse percurso, qual é a nossa tarefa? Pregar o Evangelho, através das nossas atitudes, zelar pela nossa família, porque o diabo, meus irmãos, não está economizando esforços na criação do seu exército para derrubar as famílias. E muitas vezes nós pegamos aquelas bandejas bonitonas, que nem usam mais, né? Aquelas de inox lá que a gente ganhava. Agora os casamentos é tudo no site, né? Só dá dinheiro. Não tem mais aquela coisa que os povos chegavam com aqueles montes, que eu ganhei bandeja igual, depois eu fui trocar e tal. Mas é como se a gente pegasse aquelas bandejonas bem bonitas e disséssemos: olha, Satanás, minha família está aqui. Não, meus irmãos, a nossa razão de existirmos aqui na terra, a partir do momento em que você se torna seguidor de Jesus Cristo, quando você crê no sacrifício de Jesus Cristo por nós, é preservar e lutar pela sua família. E minha irmã, você sabe que a coluna espiritual da sua casa é você. Os homens são homens crentes, eles oram, mas as mulheres têm um diferencial. Eu acho que aqui não, mas na maioria das igrejas, quando tem semanas de oração, dia de oração, clarinada de oração, tem, por exemplo, assim, umas 40 mulheres, aí tem uns 10, 12 homens. Eu estou dizendo isso, irmãs, porque eu fui líder das mulheres do nosso estado de São Paulo.
E pastor Edivaldo é minha testemunha. Quando tem reunião da convenção, quantas mulheres tem mais ou menos, pastor Edivaldo? 70%. E aí, quando passa o período das inscrições, irmãs, eu vou contar um segredinho. Tem assembleia que tem mais mulheres do que pastores. E aí a gente vibra, né? Porque eles geralmente são o forte, o peso da convenção. E aí quando a mulherada chegando, porque nós somos assim. Nós somos criadas assim. Eu acho muito legal lá em Gênesis, que tudo que Deus vai criando, a Bíblia vai narrando pra gente assim, e viu Deus que era bom. Aí Deus olha para Adão, perdão, viu, irmãos? Depois vocês briguem com o pastor Edivaldo. Aí Deus olha para Adão e fala assim, vai ter jeito não, ele não vai conseguir. Deus olha assim, Adão, coloca nome aí nos bichos. Aí Adão fica lá assim, como que eu vou fazer isso? Eu não estou encontrando nem o que é boi e o que é vaca, como é que a gente vai fazer? Aí Deus fala assim, eu vou precisar criar uma ajudadora, detalhe mulheres, uma o quê? Digam comigo, ajudadora, que seja idônea. E aí a Bíblia narra que viu Deus que era muito bom. Muito bom. Meu irmão, eu fui secretária de um pastor durante muito tempo, e quando o seu filho ainda era pequenininho, a sua esposa foi participar do retiro de esposa de pastores, ele chegou lá na igreja e disse assim, me ajuda aqui a pentear pelo menos o cabelo do Júnior, porque eu ainda não estou preparado nem para ficar viúvo. É mais ou menos isso, irmãs. Alguém já disse que quando você pedir para o seu esposo fazer alguma coisa em casa, tenha paciência, que em 6 meses ele fará. Espera só, sabe aquela musiquinha? Espera um pouquinho, para um pouquinho. Tenha paciência, não fique pegando no pé dele não, toda hora. Tem maridos que você diz assim, amorzinho, faça isso para mim. Quando você piscou, ele já fez. Mas tem maridos que levam um tempo, ele precisa achar as ferramentas certas, ele precisa achar o material certo e tal. Mas olha, eu não vou falar para vocês, homens, não. Retirem aí as minhas brincadeiras e vamos voltar para a seriedade aqui das mulheres. Mas já falei, né, irmã? Agora já deu o recado. Nós temos a nossa missão como mulheres, segundo o coração de Deus. E quando nós estamos no modo esposa, você precisa lembrar sempre de Provérbios 14. O que nos diz Provérbios 14? A mulher sábia edifica a sua casa, a tola derruba com as suas próprias mãos. Agora vem a hora da vingança dos homens. Sabe quando Provérbios diz que mulher rixosa é um problema sério? Aqui vocês não têm porque as portas são de correr. Mas sabe aquela porta que você vai abrir e fala... É mulher rixosa. Não é um barulhinho chato? A mulher rixosa é aquela que não espera nem o camarada chegar do trabalho e já começa a falar na orelha dele. O meu pai sempre dizia assim, espere eu chegar. O espere eu chegar era ele chegar, tomar banho, jantar, depois ele ia procurar saber o que nós tínhamos para falar durante o dia. Se a gente já corresse para contar alguma coisa, ele dizia, espera eu chegar. Tem mães que passam o dia se degladiando com seu filho, e quando o homem põe o pé dentro de casa e fala, o Paulinho fez isso, o Zequinha fez aquilo, o pobre, às vezes, chega em casa com a cabeça querendo um minuto de paz, e a mulher rixosa está lá, que não para de falar na orelha do pobre coitado, que queria um minuto de descanso, pelo menos dentro de casa. Percebem qual é a nossa missão? Qual é a razão da nossa existência? Muitas vezes ficarmos com a boca fechada. Esperarmos um pouco, refletirmos naquilo que vamos falar. Claro que tem horas que dá vontade, né, irmãs, da gente abrir o nosso dicionário e sair despejando tudo, mas aí é que vem o controle do Espírito Santo em nós, para que a gente saiba exatamente a hora de falar. Então, nós buscamos um profundo relacionamento com Deus, o motivo para vivermos. Eu quero mostrar um vídeo para vocês agora, o que você vai ser quando seu filho crescer.
O que você vai ser quando seu filho crescer? Nós vamos continuar sendo as mães deles. Acho tão bonitinho que um diz assim, eu vou construir uma casinha em cima da nossa para ficar perto dela. O que a gente ouve hoje, meus irmãos? Quem casa quer casa. Precisa sair da casa dos seus pais. Tudo bem, eles precisam ter a vida deles. Mas eles vão continuar sendo os nossos filhos. E mesmo que eles formem as suas famílias, nós temos a responsabilidade diante de Deus de interceder por eles diariamente. Terceiro lugar, mulheres segundo o coração de Deus são submissas à vontade de Deus. O que é a vontade de Deus? É quando o seu coração sente paz naquilo que você vai fazer, naquilo que você pediu em oração a Deus, e Deus deixou o seu coração tranquilo. Se o seu coração estiver agitado, ainda não é a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, o que nos diz em Romanos? Ela é boa, perfeita e agradável. Uma coisa desagradável te deixa tranquila? Uma coisa agradável te deixa tranquilo? Isso é a vontade de Deus em nós. E as mulheres, segundo o coração de Deus, que vivem submissas à sua vontade, elas deixam Deus dirigir a sua vida. Minhas irmãs, não tem como a gente viver sem vivermos a vontade de Deus. Quando eu estava terminando o meu curso lá no Rio de Janeiro, um dos pastores lá da igreja onde eu fazia o estágio disse, eu quero que você fique aqui, que você seja a educadora religiosa da igreja. Cheguei em casa, conversei com a minha mãe disse assim, você que tem que decidir, você já está praticamente noiva, você vai ter que mudar para São Paulo, então Vinícius vem para o Rio de Janeiro. E eu falei, Senhor, eu vou deixar as coisas acontecerem, e o que acontecer, eu vou entender que é a tua vontade. No mês seguinte, aquele pastor assumiu um pastorado numa outra cidade no interior, e não tinha falado nada ainda com a igreja, então eu vim para São Paulo e aqui estou até hoje. Se eu tivesse aceitado aquele convite de pronto, não, vou ficar e fazer e acontecer. O que teria acontecido na minha vida? Nós precisamos, e eu repito, meus irmãos, deixe que o Espírito Santo de Deus controle a sua vida. Quando a palavra de Deus nos diz todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, não é isso aqui, mas todas as coisas. Todas as coisas. Ninguém resolve comprar acordou e falou, vou comprar uma casa hoje. E sai, vai lá na Caixa Econômica. E existe um processo para que você adquira aquela casa. Você comprar um carro, você precisa ter uma reserva, ou se você vai dar o seu de entrada, mas você tem que ter um planejamento. E assim é a vontade de Deus na nossa vida. A gente não acorda e resolve as coisas. O que nós temos que fazer ao acordarmos é dizer, Senhor, dirige a minha vida neste dia. Porque o Senhor é que sabe se eu vou dormir logo mais ou não, ou se eu já estarei na eternidade com o Senhor. A gente tem esse controle? É igual o idoso, né, que fala assim, eu não sei o que eu ainda estou fazendo aqui na terra. Ué, se está aqui ainda é porque Deus ainda não quis você lá? Sossega o coração. Ah, não posso fazer mais nada da igreja? Pode, vai orar pelas pessoas. Isso não é importante, orar pelos outros? Nós temos que saber que quando nós estamos debaixo da vontade de Deus, todas as coisas acontecem segundo o seu desígnio para cada um de nós. Ah, irmão, mas e o povo do Rio Grande do Sul? Aí é outra história, deixa Deus lá com o povo do Rio Grande do Sul. A nossa tarefa é fazermos alguma coisa para socorrer o povo de lá. Ah, mas Deus não estava lá? Deus está lá. Através de mim e de você que estamos enviando as doações para eles. Deus está lá com os voluntários ajudando aquele povo. Ou o ser humano não tem culpa no que aconteceu lá? Percebem isso? Meu irmão, você mora aqui em São Paulo. Uma cidade tranquila, né? Você dorme com a sua casa aberta? Vocês que moram em casa como eu, vocês deixam o portão da garagem sem um cadeado? Percebe? Conta-se uma história de que houve uma enchente estilo aquela do Rio Grande do Sul. E o Raimundo dizia assim, eu não vou embora porque Deus vai me salvar. E aí a água começou a encher. E os vizinhos vieram, vamos Raimundo, vamos embora que a água está subindo. Deus vai me salvar.
E a água subiu mais um pouco e Raimundo já estava em cima da geladeira, quando veio um bote salva-vidas com os bombeiros e disse: vamos, Raimundo, vamos embora. E Raimundo disse: não, Deus vai me salvar. E daqui a pouco Raimundo estava no teto da sua casa, veio um helicóptero e ele disse: não, vocês não vão me tirar daqui porque Deus vai me salvar. E o rio transbordou e carregou a casa e Raimundo morreu. Ao encontrar-se com o Senhor, ele disse: puxa vida, Senhor, eu falando para todo mundo que o Senhor ia me salvar e o Senhor não me salvou. E Deus disse para o Raimundo: Raimundo, eu mandei seus vizinhos, eu mandei os bombeiros, eu mandei até um helicóptero. E você disse que eu iria te salvar. E eu estava tentando te salvar. Quantos sinais Deus nos mostra. E nós, às vezes, queremos enrijecer na nossa vontade e não entendemos que aquilo é a vontade de Deus para nós. Então, mulheres, segundo o coração de Deus, são submissas à vontade de Deus. Nós temos esse prazer de usufruir dessa vontade do Senhor, de dizer para as pessoas: isso ou aquilo foi o Senhor quem fez. Sabe o que eu tenho observado nos dias de hoje, meus irmãos? Que nós não temos realmente praticado a palavra. O salmista, no Salmo 145, ele diz assim: uma geração contará a outra os feitos do Senhor. Nós estamos fazendo isso? Ou nós estamos deixando gerações por gerações se perderem por aí, por não estarmos ensinando a eles quem é o nosso Deus? Não adianta sermos segundo o coração de Deus se não mostrarmos Deus para os nossos queridos. Esse último vídeo que eu vou passar agora para os irmãos, e eu quero que os irmãos lembrem disso, nós estamos no mês da família. E não adianta sermos mulheres segundo o coração de Deus se perdermos as nossas famílias. Vamos fazer da hora do jantar um momento da família em volta da mesa? Ou a televisão está sendo mais importante na sua casa do que a sua família? Conta-se a história de um casal de professores de uma escola bíblica dominical que pediram às crianças para que escrevessem uma redação de quem ele gostaria de ser. E ao chegarem em casa, eles começaram a ler aquelas redações e a mãe disse assim para o pai: olha, tem uma aqui bem interessante. Ele queria ser o televisor da casa dele. E o pai disse: coitada dessa criança. Ele disse: o televisor tem mais atenção do que qualquer outra coisa dentro da nossa casa. E o pai voltou a dizer: gente, precisamos cuidar dessa criança. Que tristeza! A mãe, com os olhos em lágrimas, disse para o pai: esta criança é o nosso filho. Sabe, irmãos, por isso que eu volto a dizer, a igreja é importante, é muito importante, mas a sua família é mais importante. E mulheres, segundo o coração de Deus, prezam pela sua família. Eu quero concluir destacando mais uma vez
algumas coisas que você, para viver segundo o coração de Deus, comece confessando as suas fraquezas ao Senhor. Nós não somos Mulher Maravilha. Aquela Mulher Maravilha do cinema, ela é projetada. Nós somos seres humanos. Meus irmãos, nós, apesar de todo esse ímpeto que nós temos de resolver as coisas, de pegar 2 ovos e transformar na mistura do jantar, nós precisamos de carinho e de atenção. Nós precisamos de alguns momentos de descanso. Ano passado, eu peguei uma virose daquelas que eu imaginei que fosse encontrar o Senhor. Porque eu fiquei literalmente na cama de segunda a quarta. Na quinta-feira eu disse, eu não tenho mais condições de ficar nessa cama, porque eu não aguento mais ver essas coisas em casa, não estando do jeito que eu gosto que esteja. Só que o corpo não obedecia. A geração Chaves vai lembrar de um episódio, que eu não sei o que é, eu só lembro dessa cena, que todo mundo faz assim, E o meu corpo estava daquele jeito, por conta da fraqueza da virose. Mas eu levantei. Eu coloquei roupa na máquina para lavar. Eu fui lá mexer na cozinha, porque estavam comendo qualquer coisa há 3 dias. E eu disse, Senhor, me fortaleça. Mas foi fundamental o cuidado do Vinícius comigo, mesmo à distância. Ele ligava e dizia, como é que você está? Estou no quarto. Não quer ir para a sala um pouco? Vou tentar. Porque o quarto banheiro estava mais perto, então ficava mais fácil de correr. Mas nós precisamos ser cuidada. Muitas vezes, meus irmãos, não ache que a sua esposa é a Mulher Maravilha do cinema, porque nós não somos. Nós precisamos viver na prática de acordo com a palavra de Deus, meus irmãos. Quando nós éramos crianças, quem é batista raiz, cantava uma musiquinha dizendo que eu sei que a Bíblia é a palavra de Deus. A única regra de conduta e fé é a palavra de Deus. Que a palavra de Deus seja realmente o manual dos nossos lares. Que a palavra de Deus tenha um lugar importantíssimo. Irmão, não estou dizendo que você vai fazer aquele tradicional culto doméstico de todos os dias, mas separe um tempo na sua semana para que você esteja com seus filhos, já casaram, procura fazer um cardápio. Quando eu trabalhei na Secretaria de Habitação em Guarulhos, as meninas diziam assim, Maristela, você tem um jeitão daquelas nona italiana que faz aquele monte de comida no domingo. Eu dizia, quando eu estou em casa, eu faço mesmo. Fazia o que o Marcos Vinícius gosta, fazia o que o Vinícius gosta, fazia. E aí, quando ia colocar a mesa, porque paulista é macarrão com frango assado, né? Isso me dava uma crise tremenda, porque Rio de Janeiro, você faz feijão preto, arroz, maionese, macarrão, carne assada, tudo no mesmo dia, né? E eu achava assim, logo que eu cheguei aqui em São Paulo, por que vai comer macarrão sem arroz e feijão? Que negócio é esse de comer macarrão sem arroz e feijão? E aí eu fui aprendendo algumas práticas do paulista, né, e fui me adaptando. Mas a verdade, meus irmãos, é que nós precisamos do alimento espiritual dentro dos nossos lares. Legal televisão? Série? Eu sou fanática por séries. As Chicagos, então, eu assisto todas, mas elas não tomam o lugar da minha família. Eu tenho umas regras quando vão me convidar. O pastor Edivaldo sabe disso. Eu não aceito o convite para 21 de maio, é aniversário da Flávia. Eu não aceito o convite para o dia 5 de agosto, é aniversário do Marcos Vinícius. Eu não aceito o convite para 10 de setembro e 24 de dezembro, que são os aniversários de Ias e Alice. Eu não aceito o convite para o dia 18 de outubro, que é o meu aniversário. Eu não aceito o convite para o 24 de novembro, que é aniversário do Vinícius. E agora eu não aceito mais para 5 de maio e 24 de fevereiro, que é o genro e a nora. E sabem de uma coisa? Dificilmente eu aceito o convite para o feriado prolongado. Porque se o Vinícius quiser e nós tivermos condições de viajar, a agenda está disponível. Porque eu volto a dizer, meus irmãos, quando nós chegarmos diante do Senhor, Ele vai perguntar, o que você está trazendo aí para mim? E eu quero ter o prazer de dizer para Ele, eu estou trazendo a minha família. E os outros frutos vêm depois. Porque eu quero ouvir do Senhor. Mulher boa e fiel. No pouco foste fiel, no muito te colocarei e entra no gozo do teu Senhor. Portanto, minhas irmãs, confesse as suas fraquezas, tenha os seus pensamentos, suas atitudes controlados pelo Espírito Santo de Deus e tenha consciência da sua missão e seja submissa à vontade de Deus. Se fizermos isso, se continuarmos fazendo isso, viveremos
um coração segundo o coração de Deus. Seremos mulheres como aquela lá, que enganosa é a graça, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Nós precisamos temer ao Senhor, servir ao Senhor com alegria e vivermos o Senhor em todo o nosso dia a dia. Os nossos vizinhos, quando nós sairmos de casa, precisam olhar para nós e ver, olha, aquela mulher é crente. Ou, quando nós saímos, os vizinhos dizem assim, Deus me livre de ver aquela mulher ali, não quero nem conversa com aquilo ali. Chato, né? Nós precisamos de mulheres segundo o coração de Deus neste tempo, porque nós temos muito a fazer para que o nosso Senhor Jesus Cristo seja conhecido através do meu e do seu testemunho, onde nós estivermos. Amém.